Oi, vamos agora conversar um pouco sobre teoria de Gauge. Nos últimos vídeos, nós vimos algumas propriedades dos quarks e, de uma forma, primeiro, totalmente fenomenológica, depois formalizamos um pouco a teoria de grupo. Mas vamos agora ver como é que é uma apresentação, pelo menos uma introdução rápida, da interação forte em como os quarks interagem. Então, seguindo a ideia, vamos ver um exemplo como é que, seguindo a ideia proposta da Noether, nós podemos fazer uma teoria de uma forma limpa, ou seja, de uma forma matematicamente elegante e extremamente poderosa. Primeiro, vamos pensar um pouco, voltar um pouco para trás e rever o eletromagnetismo, relembrar do curso de vocês de elétron. Se eu quero escrever o hamiltoniano numa partícula de spin meio, eu tenho que o operador hamiltoniano tem esse termo aqui, que é o termo cinético, tem um termo, quer dizer, a massa, tem o termo espacial aqui, a velocidade, e aqui o potencial. Isso aqui é exatamente o potencial eletromagnético, não, o potencial vetor Rami, escrito de uma forma covariante, de uma forma relativista. Lembrando que o potencial, só para convencer vocês que esse é o potencial, se a gente escreve tipo temporal, o que isso aqui tem vou ter gama 0, que é 1, vou ter carga vezes o A0, que é φ. Né? É o potencial normal. Vamos introduzir agora aqui que é uma transformação de calibre, uma transformação de gauge local. O que quer dizer local? Depende de cada ponto do espaço. Não é uma transformação que é igual para todo o espaço. Em cada lugar do espaço ela é diferente. É estranho, mas vamos lá. Nós sabemos do eletromagnetismo que se eu trocar o potencial, se eu somar o potencial uma derivada temporal, a parte temporal, e a parte espacial um gradiente, o novo potencial vetor, a linha, reproduz as mesmas equações de Maxwell que o potencial original produzia. Então, essa função aqui, que aqui é um gradiente, aqui uma derivada, não altera a física do problema, não altera os campos elétrico e magnéticos. Então, esse é um tipo de transformação que eu chamo de calibre. É uma transformação que está mudando simplesmente a maneira de eu medir o potencial, mas não muda. O potencial não é um observável físico. Do potencial eu tiro os observáveis físicos. Os observáveis físicos que eu tiro são os mesmos. Então, é como se fosse simplesmente mudar um calibre, se mudar meu padrão de medida sem mudar o que eu estou medindo. Por isso eu chamo de calibre. Agora, vamos supor que é uma simetria fundamental do universo que requer uma transformação de gauge local, ou seja, a minha função de onda se transforma numa função filinha, sem mudar nada, é a mesma física, desde que essa transformação seja simplesmente fazer uma rotação, né, E elevado a I, que é de x, onde esse ângulo de rotação varia para cada ponto do espaço. Em cada ponto ele é diferente, mas ele tem essa forma. Então, esse termo gera o grupo das rotações, o grupo 1, e essa transformação Q de x define um ângulo φ de x, que é um ângulo em cada lugar. Ele varia, como eu falei. Então, essa é uma transformação, pode ser esdrúxula, mas é uma transformação possível de ser definida. E o que acontece se a gente diz que há uma simetria, ou seja, que ela reproduz o meu problema físico? Então, se eu pegar a equação da partícula livre, que é essa aqui, e vou aplicar minha transformação. Então, eu aplico φ em U', em U de psi', que é U de psi, e aqui, de novo, psi', que é U de psi. O que acontece quando eu abro isso? Essa derivada atua sobre os dois termos, eu posso escrever dessa forma. Esse outro termo é só invertir a massa para cá, para poder cortar esse termo exponencial, e eu tenho essa equação, ou seja, eu tenho uma equação diferente dessa aqui. Então, se eu imponho uma transformação
desse tipo de calibre, a equação para uma partícula livre não é invariante. Não posso impor uma simetria desse tipo para descrever uma partícula livre. Isso não vai estar de acordo com a realidade. Se eu imponho isso, eu não tenho física nenhuma. Mas, se agora apliquei aqui agora, se uma partícula, essa minha partícula livre, não está mais livre, se eu tenho um certo potencial nela. E o interessante é que esse termo que aparece aqui é exatamente o termo que apareceu para o potencial eletromagnético. Então, o que acontece se eu vou usar agora meu hamiltoniano da interação eletromagnética? Se eu tenho esse termo, essa operação não altera nada, então o termo que vai aparecer vai exatamente, se eu tenho um termo AMI e a esse termo AMI eu somo a derivada do que, a derivada do que vai me dar o mesmo problema físico, vai me dar as mesmas equações de Maxwell. Então, exigir que essa uma simetria de local, simetria de gauge local 1, implica em exigir a existência de um campo, que a gente chama de campo de gauge, que interaja igualzinho a um fóton. Ou seja, se eu impuser que essa equação é invariante por transformação de gauge, o que eu vou dizer é que a transformação de gauge define uma rotação e essa rotação vai ser incorporada ao meu potencial vetor, ou seja, eu vou passar a ter um potencial à linha que é igual ao potencial vetor inicial menos isso aqui, e isso não vai alterar os campos elétrico e magnético. Eu vou ter a mesma equação. Certo? Então, se eu tenho minha equação de Maxwell, se eu tenho meu eletromagnetismo, se eu descrevo uma equação com a partícula de spin meio, não uma equação relativista, e se eu imponho uma transformação de gauge, eu vou ter um novo potencial, mas esse novo potencial não altera nada no meu sistema. Eu tenho uma simetria. E se eu pensar o contrário? O hamiltoniano da interação eletromagnética não existia, eu não conhecia isso. Eu simplesmente disse que uma transformação de gauge local tem que ser conservada. Se isso é verdade, a minha hamiltoniana tem que ter um termo de uma interação, que eu vou chamar um campo de gauge, e esse campo me reproduz todo o eletromagnetismo. Então, posso entender que o eletromagnetismo é uma consequência da imposição da simetria desse tipo. O meu eletromagnetismo agora, do ponto de vista de formulação, não é mais consequência de uma série de experiências que levaram à construção de uma série de equações que o Maxwell juntou nas equações de Maxwell. O meu eletromagnetismo agora é consequência da imposição da simetria dessa transformação no meu sistema físico. Ao impor que essa transformação tem que ser respeitada, eu digo que tem que existir um campo, e esse campo que tem que existir reproduz todas as equações de Maxwell. É o eletromagnetismo. É uma maneira diferente de eu entender o que é o eletromagnetismo, é uma maneira diferente de eu propor o eletromagnetismo. Bom, vamos passar agora para a cromodinâmica, ou seja, a dinâmica das interações de cor. O que nós tínhamos visto dos quarks? Ele tem spin meio, ou seja, ele tem uma simetria SO2 exata. Nós vimos que o isospin, os sabores U e D, dão uma simetria SO2 aproximada. Tentamos introduzir o estranho para dar um SO3, essas coisas funcionam aproximadamente, mas a gente viu que não dá para incorporar os outros quarks. Por outro lado, nós fomos obrigados a ter um novo número quântico, um número quântico de cor, e são 3 números. Será que esses 3 números representam uma simetria SO3? É isso que nós vamos ver aqui agora. A simetria SO2, ele tem essa transformação, que é elevado a Iα-T, onde esse vetor T é formado pelas matrizes de Pauli. E essas matrizes de Pauli são as geradoras do grupo SO2. O que é o SO3? O SO3 é igualzinho, só que agora eu vou ter não as matrizes de Pauli
mas eu vou ter 8 matrizes de Gelman, que são essas aqui são matrizes, o S2, matrizes complexas, de traço nulo 2×2, aqui a mesma coisa, só que 3×3. E eu vou ter agora, da mesma maneira que eu tenho os geradores das matrizes lá do S2, eu tenho esses G, geradores da matriz da transformação SO3. Escrevendo aqui minha equação de onda, meu hamiltoniano, como eu escrevi antes, eu tenho o termo cinético, o termo da interação, que agora eu estou botando a interação SO3, e a minha equação fica assim, sabendo que agora esses Gs são 8 campos, não são 3 como eram antes. O que acontece é que a transformação que G em G' agora tem um termo extra aqui. Tem um termo extra, além de ter só o G e uma derivada, não é isso que eu tinha antes, quando a gente fez o eletromagnetismo, eu tinha simplesmente ao potencial vetor, eu acrescentava a derivada de uma função local. Agora, eu acrescento não só a derivada dessa função, mas eu tenho que anexar um termo que esse aqui, esse é o Gμk e esse aqui é o Gmj, ou seja, depende de um outro G. Esses geradores se misturam, né? Esse F nada mais é do que essa expressão aqui, né? O comutador de duas matrizes lambda. E a gente chama esse termo que aparece aqui a constante de estrutura do SO3, são esses números estranhos, mas conhecendo as matrizes, a gente já vai ver daqui a pouco, dá para calcular sem grande problema. Mas qual é a consequência desse termo aqui estranho, né? O que acontece é que agora, quando eu vou pegar meus geradores, meus gluons, eles não são totalmente independentes. Eu não consigo transformar um sem misturar com o outro. Eu misturo os gluons. Se eu misturo, eles não vão comutar mais. É o que a gente chama um grupo não abeliano, um grupo não comutativo. Isso vai fazer com que os gluons interagem entre si. Ou seja, os gluons tenham carga. É uma coisa estranha, né? Então, o que nós temos na hora de escrever a equação é que nós temos esses gluons não comutativos. As matrizes de Gelman que aparecem, vou apresentá-las aqui para vocês. É um problema de matemática, teoria de grupo, mas pelo menos as formas delas estão aqui. E calcular os comutadores para ter aquelas funções de estrutura não é uma operação complicada. A partir disso, nós podemos definir grandezas. Nós tínhamos a carga, ou a hipercarga, e o isospin. Agora, nós podemos definir uma hipercarga de cor, que está associada a essa matriz lambda 8, e a componente 3 do isospin de cor, que está associada a essa matriz lambda 3. Então, nós podemos definir um estado, lá com eu falo o valor da hipercarga e o valor da componente 3 do isospin de cor. Se eu pego o vermelho, que é 1, 0, 0, definir assim, aplicando lambda 3 e aplicando lambda 5, a gente define esse estado, que a hipercarga é mais 1/3 e o isospin mais 2/3. Para o verde vai dar mais 1/3 e menos 1/2, né, que é mais 1/2 menos 1/2, são dois estados que diferem por isso. E para o azul ele vai ter uma componente 0 e vai ter uma hipercarga menos 2/3. Interessante que eu tenho menos 2/3 mais 1/3, ou seja, 1/3 e 2/3 são aquelas cargas que vão aparecer para os quarks, né? E eu vou combinar isso aqui de algum jeito. Mas eu tenho agora a lei estranha. A gente tem a lei estranha em vários lugares. A lei do Pauli, a lei de exclusão de Pauli é estranha. Pode dizer que a lei da conservação de energia é estranha. Aqui a gente tem uma lei estranha, que é definir que só podem existir estados singletos de cor, ou seja, não só eles não têm cor, mas eles são um singleto de cor. Ou seja, se eu aplicar aqueles operadores de escada nele, tem que dar 0. Porque um singleto, eu não tenho como... Se eu tiver um estado tripleto, eu posso ter cor 0, e aí eu aplico T+, eu vou criar uma certa cor diferente de 0. Se eu tenho T-, eu posso uma cor diferente de 0. Um singleto, eu só tenho esse estado. Esses operadores, do jeito que eu defini, né, era o verde, era o vermelho, depois o verde, depois o azul. Então, se eu faço T+ no azul, ele vira verde, T+ no verde, ele vira vermelho. T+ no vermelho dá 0. Fazendo T-
no azul não tem nada, T menos no verde dá o azul, T menos no vermelho dá o verde. Então, como é que eu construo agora o meu meson? Então, o meson, até agora nós falamos aqui assim de uma maneira livre, de que tinha um quark e um antiquark. Então, tem uma cor e uma anticor. Não é bem assim. Eu tenho um quark e um antiquark, mas esse estado tem que ser uma mistura de todas as combinações possíveis de cor e anticor, de tal maneira que na hora que eu aplique um desses operadores, isso me dê zero, e que isso seja um singleto. E como é que é um baryon? Eu tinha falado que eram 3 quarks, um com cada cor. Mas com que cor que eles têm? Eu tenho que fazer todas as misturas possíveis de todas as cores, porque eu não estou medindo também. E esse aqui é o estado singleto, que na hora que eu aplico T mais ou T menos, isso vai me dar zero. Então, aqueles estados, que até agora nós tratamos de uma maneira fenomenológica, meio descompromissadas, têm regras muito mais sérias e essas regras vão implicar nos cálculos que a gente tem. Então, o estado aqui, RGB, onde já tem um quark de cada cor, é um estado 00. Mas se eu aplicar o T mais nele, tá bom. Se eu aplicar o T mais no R, ele vai dar zero. Mas se eu aplicar no G, ele dá R, B, não é zero. Se eu aplicar no B, ele dá RGG, também não é zero. Então, T mais nesse estado não dá um estado nulo, então esse estado não pode existir na natureza. Tá? O que tem que existir é uma mistura desses estados. Com isso, a gente pode ver também que não há estados possíveis de Q barra, Q barra, 4 quarks e um antiquark. Todos esses estados podem ser construídos como um singleto mais alguma coisa. Um singleto mais alguma coisa nunca é um singleto, então não é possível. Mas eu consigo construir estados com 4 quarks com essa composição, ou seja, um tetraquark ou um pentaquark. São estados já observados e eu posso fazer com mais quarks. Não há nada que me impeça. Bom, essa é uma teoria estranha. Eu peguei uma transformação SU3, motivada só porque eu tinha uma simetria de 3 coisas de alguma maneira, imponho que essa simetria deve ser conservada, o meu hamiltoniano vai surgir uma potencial de gauge para que essa simetria se conserve, porque eu sei que se uma partícula livre ela não poderia ser conservada. Esse potencial eu vou dizer que é o potencial da cromodinâmica, o potencial da interação de cor. E isso é que vai ser minha teoria para a interação forte. Eu estou reproduzindo o que eu vi que funcionava no eletromagnetismo. O eletromagnetismo pode dizer que eu roubei. Eu sabia que tinha as equações de Maxwell e vi que uma transformação de local impondo a sua conservação reproduzia as equações de Maxwell. Aqui eu não sabia quais eram as equações, mas a simetria que lá era uma simetria de rotação. Aqui é uma simetria SU3. Impondo essa simetria, eu vou ter uma dinâmica, e essa dinâmica é a cromodinâmica. Tudo muito bom, mas eu não sei se essa teoria tem a ver com a realidade. Então, eu tenho que ver se existe alguma experiência, uma evidência experimental para isso. Então, vamos acabar o vídeo hoje tentando achar uma evidência experimental. Para isso, vamos estudar a aniquilação é mais é menos. Imagina que uma reação elétron-pósitron, eles se aniquilam e dão origem a um par no mais no menos. Isso queria dizer o elétron e o pósitron se aniquilam, eles não têm cor, então tem que produzir alguma coisa sem cor, alguma coisa sem carga, porque a carga é zero, então só pode ser um gama ou um Z0. Qual vai ser, eu não sei, eu não tenho como medir essa partícula, mas há uma aniquilação produzindo um gama ou um Z0. Esse gama Z0 se materializa criando um par. Esse par pode ser qualquer lepton e antilepton, em particular pode ser um mu1 e um anti-mu. E a gente pode calcular qual é a seção de choque desse processo, olhando lá para aquela que a gente, alguns vídeos atrás, nós vimos, o espalhamento dando origem a alguma coisa. Essencialmente, aparece energia aqui no denominador, esse termo alfa aqui é o termo da interação, e vai aparecer a carga ao quadrado dessa corrente desse lado e a carga ao quadrado da corrente do outro lado. Então, as duas cargas são igual à carga do elétron nesse caso.
Mas esse processo pode não dar mais ou menos, pode dar quark e antiquark. Se ele der quark e antiquark, o que vai acontecer é que quem é que eu tenho do outro lado? Primeiro, para cada quark eu tenho 3 cores, então eu tenho 3 vezes esse processo. E o quark tem sabor, então se tem sabor, para cada sabor eu tenho uma carga diferente, então eu vou ter que somar sobre as cargas de todos os sabores. Eu posso ter U barra, D barra, S barra, tudo isso são possibilidades. Eu consigo separar um do outro. Bom, ao fazer a minha experiência, o elétron e o se aniquilam, vão dar um quark e um antiquark. Cada um desses quarks não pode ser observado sozinho. Eles seguem um processo chamado hadronização, que a gente pode discutir depois, que dá origem a várias partículas. Então, é muito difícil saber qual é o quark inicial. Por isso, eu botei uma soma. Eu posso ver que teve um feixe de partículas aqui, um feixe de partículas aqui, associar isso à produção de 2 quarks. Mas aí eu tenho que somar sobre todos eles. E, para evitar ter que calcular todas essas grandezas, eu posso fazer dois experimentos e dividir a seção de choque. Ao dividir a seção de choque, eu devo encontrar só 3 vezes a soma das cargas sobre todos os sabores das cargas ao quadrado dos quarks. Quanto é que dá isso? Se eu puder produzir só o up e o down, vai ter a carga ao quadrado do up e a carga ao quadrado do down, somando, eu tenho 5 terços. Se eu puder produzir o estranho, essa soma dá 2. Se eu puder produzir o charme também, essa soma dá 10 terços. Se eu puder produzir também o bottom, essa soma dá 11 terços. Então, vamos mudar, vamos medir. Uma série de experimentos foram feitos, existe uma compilação que eu tenho no PDG, que é uma grande publicação na área que compacta e combina todos os resultados. O que nós vemos? 5 terços está em algum ponto por aqui. Não consigo ver muita coisa na região. Mas, a partir do momento que eu tenho essa, eu tenho 2. Depois, quando eu chego na energia suficiente para produzir um charme, eu tenho o valor 10 terços. É 3 mais 1 terço. E aqui é 3 mais 2 terços, um pouco abaixo de 4, é o que a gente tem quando chega nessa energia. Eu tenho uns picos. Esses picos é quando a gente produz uma ressonância. Tem algumas partículas, que são, como nós dizemos, são estados não ligados de ressonância, e aí eles têm uma probabilidade muito alta. Então, aqui nós temos, combinando vários experimentos, isso aqui é uma combinação de vários experimentos, que a previsão dessa razão da seção de choque de quarks para muon é observada experimentalmente. E nós só conseguimos explicar isso supondo que existem esses sabores de quarks com essas cargas e o fator 3, que todos eles têm 3 cores. Então, isso é uma evidência experimental incrível de que o nosso modelo, que foi imposto a partir de uma simetria SO3 de sabor, dá origem a uma teoria, e essa teoria reproduz os resultados experimentais. Esse aqui foi um dos exemplos, mas existem outros, e a gente vai comentar eles um pouco mais para frente. Bom, isso era o que eu queria falar hoje com vocês.